noite, sejam todos bem-vindos à 11ª live Água ABC. Hoje é terça-feira, 4 de maio. Hoje estarei recebendo um convidado ilustre, coronel da reserva e também doutor em arquitetura, Coronel Walter Negrisolo. Daqui a pouco estarei batendo papo com o coronel. E o tema é o bombeiro que ele vivenciou de 1970 a 96. Hoje, dia 4 de maio, é dia do calculista estrutural. Também dia do sargento, parabéns a todos os sargentos. E também é dia internacional do bombeiro, parabéns você bombeiro, é todos nós. Associação Gremista Oitaviano Recreativa Cultural e Assistencial. É composta pelo corpo diretório. Diretor-presidente Edson Limite Guerdão. Diretor vice-presidente, vice-diretor financeiro e primeiro tesoureiro Alberto de Oliveira. Diretor administrativo, secretário-geral Rogério Henrique de Souza. Vice-diretor administrativo e primeiro secretário João José da Silva. Diretor financeiro, tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho. Também é composto pelo Conselho Fiscal. Presidente Paulo Alves Garrindo Júnior. Secretário Francisco Mariano dos Santos. Relator Geraldo Magela Davó. Também temos o Conselho Consultivo. Presidente Marcelino Aparecido Marsura. Secretário José Ribamar da Silva. Relator Odair Marques da Silva. Diretor Jurídico Cláudio Roberto de Campos. Diretor Social Celso Fernando Batello. Diretora do Departamento Feminino Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli. Diretor de Patrimônio e diretor de Esportes José Luiz da Silva. E diretor de Relações Públicas Jair Donizete Carneiro. Hoje quem é que está apagando as velhinhas? Feliz aniversário, que sua vida seja cheia de bons e felizes momentos, né? É o que desejamos todos nós, oficiais e praças aí, veteranos do Água ABC. E quem está fazendo aniversário hoje no dia 4 de maio? Parabéns! Coronel Alexandre da Silva Xavier. Bombeira Sargento Brandão. Vande Lutz Cesari. Ubiratã Hollenberg. Na quarta-feira, Bruninho Panzica. Geraldo Correia Filho. Aí sim agora, na quinta-feira, dia 6, Francisco Mariano dos Santos. Elida Limede Guerdão. Vitor Esteves. Paulo Roberto Torres Galindo. Francisco Nicola Franzi. Renato Marcelino da Silva. Paulo Gonçalves. Daniela Pedreira Lima. No dia 7, sexta-feira, 7 de maio, Dariel Belmonte da Silva. Alexander Bento. Mauro Eugênio de Souza. Gilson Silva Santos. Bruno César. Flávio Pádua Godoy. Márcio Melo. No sábado, dia 8, Ivanildo dos Santos. Thaís Guerra. Pedro dos Santos e Sobreira. No dia 9, domingo, parabéns a todas as mães, que é o Dia das Mães. É o que nós desejamos também aqui, os oficiais e praças aqui, veteranos do Água ABC. Parabéns a todas as mães. E parabéns também no dia 9, domingo, Solange Aparecida de Araújo Guerdão, Marcelo Pimentel. A Faculdade de Tecnologia Jardim, a FATEG, também está fazendo aniversário. Tânia Pereira, Marcelo Nege. E na segunda-feira, dia 10 de maio, Robson Custódio, Carlos Eduardo, Luiz Navarro, Edivaldo Elias Rotandaro, Roberto de Almeida, Tânia Regina Bazelli Rico, Ângel Ricardo, Valdir José de Melo, Marcelo Ribeiro, Antônio José Marques. Esse é o pessoal que está fazendo aniversário até semana que vem. E aí nós continuamos no próximo
na 12ª live, continuando falando do nosso aniversariante. E agora aqui a biografia do meu convidado, que já está aqui, é o ilustríssimo coronel da reserva e doutor em arquitetura, Walter Negrisolo. Classificado em 1970 na Companhia Independente de Bombeiros, que abrangia a área hoje administrada pelos 8º, 5º e 11º grupamento. Nessa unidade desempenhou as seguintes funções. No primeiro momento trabalhou no PB Jardim do Mar, como adjunto do comandante João Sidney, e depois na Secretaria Almoxarifada e na SAT, numa prática de comandante da unidade e dar experiências oficiais nas diversas áreas. Assumindo o comando do PB Campestre, onde permaneceu de meados de 1973 até o final em 1975. Comandou o PB Jardim do Mar de 1976 a 1979. De 1981 a 1986, capitão, cuidou das seções B3 e B5, e representante do Corpo de Bombeiro ao Grupo de Estudos da Indústria Química e Petroquímica. Em São Paulo, comandante do PB do Aeroporto de Congonhas, de 79 a 81. Oficial carregado da seção de instrução da 3ª M do CB, entre 1986 e 87. Foi subdiretor das atividades técnicas entre 1987 e 90. Depois foi chefe da 3ª M do Corpo de Bombeiros entre 90 e 92. Subcomandante e depois comandante do 4º Grupamento de Bombeiros em 1992 e 94. Comandante do Comando da Capital também em 1995 e início de 96. Desde 1971 desenvolveu atividades junto à iniciativa privada, resumidamente montando procedimentos de respostas de emergências e treinando bombeiros industriais e executando consultoria de projetos. Após passar para a reserva em 1996, atuando mais na área de consultoria de projetos para bombeiros e seguradoras. Participante desde 1996 do GSI, grupo que fomenta a segurança contra incêndio, ligado ao Núcleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da NUTAL, da USP. Completou mestrado em 2007 e doutorado em 2012 junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. É professor dos cursos de Engenharia de Segurança e Trabalho no PESI, Escola Politécnica da USP, e do curso de Especialização em Segurança contra Incêndio da Unicinos, do Rio Grande do Sul. Efetuou mais de 30 palestras em diversos eventos técnicos e acadêmicos. Possui 2 dezenas de textos publicados entre meios tradicionais e digitais. E participou de estágios de aperfeiçoamento no exterior em 1992 na Itália e 1994 no Canadá. Seja bem-vindo, meu ilustríssimo Coronel Negrisolo, um grande prazer. E eu quero falar para o senhor que eu não tive, lamentavelmente, né, de ter participado com o senhor, ter trabalhado com o senhor, mas eu quero dizer que a sua história continua, meu querido Coronel. É o que fica, é a história, e o senhor marcou muito aqui no 8º GB. Boa noite, Carneiro. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá bom. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Dá um abraço no Edson, muito tempo que eu não vejo o Edson Gerdau, muito tempo. Eu não sou muito participativo na mídia social, né? Praticamente eu só tenho perfil no LinkedIn, que é um perfil profissional, não tenho Facebook. E entrei no Instagram, não preciso te dizer, né? Você que me orientou como entrar no Instagram. Mas eu estou meio dinossauro nessa coisa toda, né? E você me pediu para montar um tema, eu achei melhor a gente dar uma discorrida rápida, né, do que mais me marcou no Corpo de Bombeiros. Você já deu uma passada, né, dizendo onde eu trabalhei, como, em que sessões eu passei, né? E eu comecei preparando para falar, elencando uma série de pessoas. Aí eu falei, eu vou acabar esquecendo de alguém, né? Então eu dei um break, né? Eu vou falar de poucas pessoas, vou citar poucas pessoas, né? Mas dizendo sempre que eu aprendi, a maioria do meu aprendizado, existem alguns pontuais que eu vou citar, eu tive com auxiliares, né? Com sargentos, sargentos auxiliares, sargentos comandantes de prontidão, né? E teve uma experiência muito boa, especialmente em São Bernardo, quando a gente fazia umas reuniões de sargentos, reuniões mensais, né, em que a gente dava uma homogeneizada no procedimento dos comandantes de prontidão, mas eu ouvia muitas sugestões, né? Quem está em função de chefia
precisa ficar muito esperto com sugestões, porque normalmente as pessoas não trombam com o chefe, porque todo mundo se protege, né? Você vai trombar com o chefe, você acaba dançando. Então, e conforme você vai subindo, a trombada é mais difícil ainda. Então, você vai conversar, quando um sargento te fala alguma coisa na forma de sugestão, se você não ouvir aquilo como uma crítica construtiva e começar a contra-argumentar a sugestão, você acaba não aprendendo, né? Então, eu devo muito, especialmente nessas reuniões de sargento do oitavo, na época do PB de São Bernardo do Campo, eu aprendi bastante e recebi muitos conselhos, sempre dados como sugestões. O importante, você citou no começo, né, eu vim para o bombeiro em 70, mas na realidade eu me considero bombeiro a partir do término de CBO, porque antes disso você não tem formação na área, né? Meu CBO ele acabou em 6 de maio de 1971, então agora dia 6 de maio fará 50 anos que eu sou bombeiro. A minha turma de CBO vai fazer o jubileu de ouro, a gente deve descerrar uma placa na escola, né? E é um modelo de CBO que permaneceu de 1971 para cá. Antes disso, houve outros modelos que foram sendo modificados, né? Eu recebi uma solicitação do Eduardo através de mensagem, e ele me citou uma publicação de um CBO de 1955 ou 56, que talvez tenha sido realmente o primeiro a ser formulado, né? Mas esse que é desenvolvido até hoje, quando foram incluídas algumas disciplinas da área acadêmica, ele nasceu no 70, 71 e é o que está aí até hoje. Quer dizer, é um modelo de sucesso, tanto é que durou 50 anos, né? Mas falando um pouquinho de oitavo GB, na realidade a gente veio para C e B, né? Depois, era a primeira C e B, depois C e B. Uma área territorial enorme, né? Era toda a Grande São Paulo, não era só a região do ABC, porque tinha Osasco, Guarulhos, pegava Mogi, e depois o Vale do Paraíba, que tinha o posto de bombeiro de Taubaté, e depois São José dos Campos. E muitos desses postos eram comandados por praças, especificamente Osasco era um subtenente e Mogi era um sargento que comandava. Então a reunião de comandantes envolvia oficiais de praça. Eles tocavam perfeitamente os postos de bombeiro, com muita responsabilidade. O comandante daqui da região, que era o Coronel Celestino, que vão receber um busto, o oitavo vai receber um busto agora dia 6 do Coronel Celestino, né? E vai ser inaugurada a academia, ele reimplantou o bombeiro no ABC, né? Porque houve bombeiro em Santo André que fechou, e ele veio e reimplantou. E muitos diziam que o bombeiro do ABC era destacado porque era uma espécie de primo rico, mas quem trabalhou aqui sabe que, por exemplo, São Caetano trabalhava só com viaturas que tinham sido descarregadas de São Paulo, né? Os autossalvamentos de Santo André e São Caetano eram autossalvamento também com carrocerias que tinham sido passadas a pronto lá em São Paulo e reencarroçadas aqui no ABC. Então, o que havia era uma qualidade, especialmente, eu não digo de comandante, porque envolvia, era comando, né? Era o Coronel Celestino e o Capitão Hamilton da Silva Coelho, pai. O pessoal mais novo conhece o Hamilton da Silva Coelho, filho, né? Mas lá de trás, o original era o pai. O oitavo teve 2 comandantes, pai e filho comandando, né? Então, era uma equipe muito boa. Os tenentes eram muito dedicados, a maioria solteiros, então eles ficavam o tempo todo mexendo no serviço. O expediente era da meio-dia às 7, e a primeira reunião de oficiais era no horário do almoço, né? Normalmente, no horário do almoço, se saía anotando tarefas no guardanapo, e o pessoal vinha de fora, às vezes, falava, não, eles anotam tarefa no guardanapo, correm que nem um louco a tarde inteira, e depois eles vão te atender, quando acaba o expediente ou na manhã seguinte. E realmente o ritmo era muito alucinante. O comando do oitavo, o Coronel Celestino e o Capitão Hamilton, na época, o Major Celestino e o Capitão Hamilton, na época, eles tinham o hábito de fazer os oficiais girarem por diversas funções. Então, você girava trabalhando junto com o comandante de posto, e depois você passava por todas as funções para saber como elas funcionavam. Como é que funcionava uma secretaria, um almoxarifado, uma tesouraria, a SAT, né? E praticamente o início
da minha participação no oitavo foi assim, foi girando. Primeiro eu trabalhei em São Bernardo, junto com o então comandante de São Bernardo, que era o João Sidney de Almeida, né? Na época primeiro-tenente, eu aspirante segundo-tenente, e depois eu passei por essas funções todas e fui trabalhar realmente em função de comando quando eu assumi o posto do Campestre. Né? O posto do Campestre foi talvez o posto que mais me ensinou, porque ele era um posto muito pesado, ele tinha o Cobom, e ele tinha a manutenção automóvel, ali trabalhava o oficial comandante de área, o efetivo era uma loucura, porque você tinha mais de 100 homens, quer dizer, se pensar num posto hoje com mais de 100 homens é impensável, né? E ele tinha um oficial de dia trabalhando ali. E ele tinha uma característica que era ruim para o comandante do posto, porque quando algum bombeiro não estava trabalhando bem por qualquer motivo, era aqueles má conduta, digamos assim. Uma conduta do bombeiro, ele é uma conduta quase que ingênua, né? Ele é um cara que chega atrasado, que às vezes, naquela época, tomava uma cachaça que não pode, né? Ele era recolhido para o posto do Campestre. E com a justificativa de que ali havia um oficial 24 horas por dia, né? Porque era oficial de área e operações. Só que o problema não sobrava para o oficial de dia, sobrava para o comandante do posto, né? Então era um posto de bombeiro muito intenso. Quer dizer, eu lembro de diversas vezes acertar papelada, acertar prestação de contas, de peças de veículo, de dia a dia. Quando eu estava de oficial de dia, acabava o expediente, que aí dava tempo de eu dar uma acertada na papelada. Porque era muito, muito, muito complicado. Você tinha entre reunião, atender telefonema, atender os problemas de pessoal. Era intenso e me deu muita bagagem trabalhar no posto do bombeiro do Campestre. Depois, quando eu fui a primeiro-tenente, o João Sidney foi a capitão, ele me puxou para São Bernardo. Aí jogaram o sapo na lagoa, né? Porque ali era o posto de bombeiro de São Bernardo, ele era um posto modelo de arquitetura para posto de bombeiro. Ele teve a sua arquitetura publicada na revista Acrópole, que era uma revista da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, né? E vinham pessoas de outros estados para conhecer o posto, para saber a solução que havia sido dada, não só para alojar as pessoas, para fazer o serviço andar. E ele tinha uma torre de treinamento, que você deve, não sei se acho que você chegou a conhecer, depois ela foi derrubada, porque ela estava com problemas estruturais, né? Então ela simulava toda a problemática de um incêndio em prédio elevado. Ela tinha um posto de teste de bomba, ele tinha uma oficininha de apoio. Então era um posto modelo. E você trabalhar num posto modelo é uma beleza, né? E já com a bagagem do posto do Campestre, a minha vida foi muito facilitada. E o comando da unidade, tanto o Celestino quanto o Hamilton, eles nos ensinavam que a gente tinha que ir muito à prefeitura, porque o convênio fazia, não sei como é que está hoje, né, a gente tinha todo o recurso financeiro, o Estado pagava e paga até hoje o homem fardado pronto com previdência. E o recurso financeiro vinha da prefeitura. Então a gente tinha que ir toda hora na prefeitura para não chegar lá só com problema, só pedindo, né? Então havia uma solenidade do prefeito, a gente ia, havia outra solenidade do secretário, a gente ia também. Quer dizer, você dá prestígio ao político e fica conhecido. Você não tem que chegar a se apresentar, eu vim aqui resolver um problema. Então, semanalmente, o Sidney também fazia isso, né? Depois, quando eu assumi o posto, eu passei a fazer, a gente ia e dava uma passada. Como é que vai? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Quer alguma ajuda? Você pediu para comprar tal coisa assim assado? Dá para você fazer o contato com os fornecedores, ver se arruma mais 2 ou 3? Então você passa a ser um auxiliar da pessoa que está trabalhando para você e não precisa se apresentar, né? Quem é aquele cara? É o cara que comanda o posto de bombeiros. Porque o comandante de posto, destacado, né? Ele compra o alface, ele compra o óleo diesel, ele compra o caminhão, ele faz a montagem do caminhão. Ele tem uma responsabilidade sobre tudo aquilo, além de fazer a gestão do pessoal, de ver se a instrução está andando, de ver a disciplina. Ele faz tudo que um corpo de bombeiros tem que ter, a gestão e a responsabilidade dele. E é muito gostoso. Nessa fase de São Bernardo, aconteceu um primeiro trabalho que o Gil citou na live dele, né? O Alfonso Gil, eu vou falar só Gil, né? Apesar do nome de guerra dele é Alfonso,
Alfonso Antônio Gil, o nome dele, ele tem um nome de guerra e ninguém chama ele pelo nome de guerra, todo mundo chama ele de Gil, né? Então o Gil e o Arnaldo, eles vinham de Santo André para a gente fazer atividade física na hora do almoço, que era uma hora que ninguém ia perturbar a gente. Então eles vinham, a gente tinha um circuitinho ali de rua, um pouco menos de 4 quilômetros, depois a gente ia para a academia, que tinha no antigo vestiário das piscinas, não sei como é que está, puxava um peso, fazia um alongamento, eles almoçavam e iam embora. E um dia, papeando com ele contou essa história, né? Ah, o bombeiro vai fazer de São Paulo, né? No final, isso 77, 78, o bombeiro vai fazer 100 anos, quem é que está procurando a história? Ah, ninguém está, acho que ninguém está fazendo nada. Aí ele não lembra bem disso, mas ele que falou, por que não fazemos nós, né? Quer dizer, ele chamou o trampo, né? Aí eu falei, caramba, é mesmo, né? Por que não fazemos nós? Como é que nós vamos fazer isso? Aí eu acertei com o Sidney para entrar segunda, terça, quinta e sexta, uma hora mais cedo, e ele me daria meio expediente, que normalmente era quinta-feira à tarde. Aí o Gil vinha, o Arnaldo vinha, a gente corria, puxava peso e tal, e eu ia para São Paulo com ele. Ele tinha um opalão que ele tinha comprado do Francisco, do Cabo Francisco, que era motorista do área. E aí a gente visitou muito o arquivo do governo do estado, que ficava numa, acho que é Antônia de Queiroz, era uma travessa da Paulista, né? Nós fomos tanto lá, e a gente pedia as coisas para a pessoa, olha, eu preciso do relatório do presidente da província de 1800 não sei quanto, que chegou uma hora que a gente chegava no balcão, ela falava, vai lá dentro e pega o que vocês querem, né? Porque era toda quinta-feira, estávamos nós dois lá. Nós não começamos indo lá, nós começamos entrevistando uma socióloga que tinha feito um mestrado em sociologia, e ela tinha publicado um livro sobre a PM, chamado Política e Segurança, pela editora Alfa Ômega, né? Ela era filha de um sociólogo famoso lá na USP, que era o Florestan Fernandes. Então, Luísa Rodrigues Fernandes, nós entrevistamos e falamos, onde é que você foi? Ela que falou, olha, vai no arquivo do governo do estado, né? E entrevistamos também um coronel Antônio Gonzaga, né, que era pai de um colega de turma que trabalhava, que já é falecido, né, que é o Gonzaga, Tenente Gonzaga, Newton Gonzaga de Oliveira, e ele nos indicou um outro componente do Corpo de Bombeiros, João Silvio Hertz, que tinha trabalhado muito tempo na manutenção. Então nós entrevistamos essas pessoas que nos deram muitas retas, né? Falaram inclusive do movimento autonomista de 47, o João Silvio Hertz explicou mais ou menos o que havia sido. E dali nós partimos para ver e começamos a perceber a importância de você saber a história, de onde as coisas vêm, como é que as coisas acontecem, que ritmo elas têm, né? Porque a gente, quando é jovem, a gente quer as coisas com ritmo mais ou menos rápido, né? E não tem esse ritmo rápido. A natureza tem seu próprio ritmo, né? É interessante a gente lembrar que antes de 1975, esse comando estadual do Corpo de Bombeiros não existia. As unidades de bombeiros eram independentes, elas se ligavam a uma diretoria do quartel-general, que chamava Diretoria de Segurança Especializada. Então não havia, o comandante da CIB não falava com o comandante do bombeiro da capital em matéria de subordinação ou ligação administrativas. Isso só aconteceu depois de 1975, né? Final de 75 é que se criou o comando do Corpo de Bombeiros, depois de uma determinação da Inspetoria Geral de Polícias Militares, né, que determinou que existisse esse comando e que o pessoal do bombeiro se organizasse em quadro próprio. Interessante isso, eu vou voltar a esse papo mais tarde, né? E na época a polícia respondeu que já tinha esse quadro e trocou o nome do quadro especialista em salvamento para especialista em bombeiro. Então, quem era especialista em salvamento passou a ser especialista em bombeiro, e ela disse que tinha criado um quadro próprio, quer dizer, a gente brinca, fala uma carioca, né? Deu uma desviada, né, na jogada. Muito bem, então esse primeiro trabalho fora foi um dos trabalhos que me marcou muito. Além de ser bom, né, gostoso de fazer, ele me deu muito conhecimento de como o crescimento não é linear, né? Você cresce, depois cai. Depois do movimento de autonomista de 47, houve uma queda técnica muito grande no bombeiro, né? Porque houve muitas transferências, né? Isso gerou ida de oficial para os Estados Unidos, que geraram os regulamentos de 1954. Esse oficial que foi para os Estados Unidos trouxe uma série de regulamentos que foram traduzidos, e aquela série de regulamentos de 54 foram geradas por isso. Os originais
inclusive desses regulamentos estão na escola de bombeiro, e esse oficial que foi para os Estados Unidos é tio do Hamilton da Silva Coelho Filho, que teve aí como comando, ele que doou esses documentos. Muito bem. Em 79, por uma questão de movimentação interna, eu fui para o aeroporto. Essa também foi uma fase muito interessante de aprendizado, porque proteção em aeroporto e aeronaves é algo específico, né? Não é difícil, né? Não é difícil, mas ela tem muita especificidade. E eu aprendi muito com um colega de turma que tinha comandado Viracopos, e na época ele estava à disposição da central, né, na Clóvis, e ele me trazia documentos, eu lia e depois eu tirava dúvidas com ele. Então eu aprendi o que é essa história de bombeiro de aeroporto e aeronaves, que hoje o bombeiro não faz mais, né? Hoje isso está com as próprias administrações do aeroporto suprem isso através de uma empresa privada. Muito bem. Então, como você já disse, né, em 81 eu saí do aeroporto e voltei para o oitavo na promoção a capitão e trabalhei na terceira IM. Essa passagem para a terceira IM, ela teve dois fatores que contribuíram muito para a minha formação profissional. Primeiro, o chefe da terceira era representante do bombeiro junto ao grupo de estudos de higiene e segurança das indústrias químicas e petroquímicas. Então, mensalmente, esse pessoal das indústrias químicas e petroquímicas se reunia, eu ia como representante do bombeiro, então era uma reunião técnica, depois se almoçava na unidade, né, na Petroquímica União, nas empresas, no Oxiteno, na antiga empresa brasileira de Tetrâmero, que tem outro nome. A indústria química e petroquímica ela tem uma característica absolutamente diferente quando ela gera um acidente, porque eles misturam combustível com oxigênio para gerar um segundo produto, né? E essa mistura só pode ser feita fora da faixa de inflamabilidade. Então, a partida e a parada faz com que o processo passe pela faixa de inflamabilidade. Por isso que a partida e a parada dessas indústrias, parada para manutenção, partida depois da manutenção, são os pontos de maior risco, né? E quando há um incêndio lá, com exceção do incêndio em tanques, né, quem apaga o incêndio é o pessoal do processo. Quer dizer, é sempre só corte de combustível ou manobra de linhas, né, que é uma abordagem completamente diferente. Então, esse foi um mundo que se abriu, que me era completamente desconhecido, né, que me fez estudar uma série de coisas. E uma outra sorte que eu tive também nessa época, eu considero isso sorte, né, quando você tem uma oportunidade de se inteirar de um problema que você desconhece e aprende. A outra sorte é que o bombeiro contratou, junto ao Laboratório de Ensaios de Fogo do IPT, uma pesquisa de combate a incêndio em álcool, porque havia queimado, em 1980, um tanque da Petrobras de álcool em Barueri, e o Proálcool estava bombando, né? Então, para não ser pego de surpresa, houve esse contrato. E eu fui designado como oficial de ligação entre o bombeiro e o IPT. Então, aí eu fui ver álcool por tudo quanto é lado, né? Nós fomos para a Roda de Paulínia, Petrobras, fomos ver usina no interior. Então, tudo que dizia respeito ao combate a incêndio em solventes polares, o álcool é um solvente polar, mas não é dos mais perigosos, né? Eu acabei aprendendo por causa dessa minha ligação e também conheci quem tinha implantado o Laboratório de Ensaios de Fogo e Explosões lá no IPT, que mais tarde ele foi ser meu orientador. Eu volto a falar nele, que era o professor Walfrido Del Carlo, né? Então, dei essa sorte no oitavo. Em 1986, o subcomandante do oitavo, que era major, foi movimentado para São Paulo e o coronel Hamilton da Silva Coelho precisava de alguém, um major ou um capitão antigo que fosse assumir a função de major. E aí eu sabia que o então capitão Godoy, João Leite de Godoy, morava em Diadema. Aí eu propus, eu falei, olha, coronel, eu tô na boca aí para sair, mas não vai dar, ele vai ser promovido antes. Então, eu poderia fazer uma permuta com ele, eu vou para São Paulo, ele vem para cá, quando ele for promovido, ele fica aqui. Isso fez com que essa permuta me levasse para São Paulo, onde eu assumi, na terceira sessão, a subseção de instrução. E lá, eu já havia recebido do Gil uma cópia de um manual, que é esse manual de fundamentos que o bombeiro tem hoje. Esse manual, ele tinha sido produzido por uma associação americana ligada à Universidade de Oklahoma, que
buscava cumprir uma norma da NFPA. A NFPA tem uma norma, NFPA 1001, que diz qual é o desempenho que o bombeiro tem que ser para ser considerado profissional. Essa norma da NFPA é uma norma muito interessante, porque ela não diz, como a gente está acostumado aqui no Brasil, né, que você tem que ter no máximo 30 pessoas, o programa tem que ser esse, o cara que vai dar aula tem que ser formado na NAUSA, ou em Pariquera-Açu, ou em Piraporinha. Não. Essa norma diz, dando um exemplo, né, o bombeiro tem que conhecer cabos e nós. Então ele tem que saber os tipos de cabo, qual é a diferença entre um cabo de nylon, um cabo orgânico, qual é a capacidade de tração de um cabo com este ou aquele diâmetro, tem que descrever. E tem que demonstrar a execução de, por exemplo, 2 nós de atracação, 2 nós de tração. Ela não diz como é que ele vai aprender, quem tem que ensinar, não. Ela diz o desempenho que ele tem que dar, as palavras são sempre assim: descrever, demonstrar, executar. Então ele tem que ter essas capacidades. E o manual foi feito para que se proporcionasse instrução para que o bombeiro fizesse isso. Então, uma coisa muito bem feitinha. O Gil me cedeu esse manual emprestado, eu emprestei para um outro oficial, o oficial sumiu com esse outro manual, o Gil ficou muito bravo comigo, né, com razão, né, porque eu cobrei esse outro que me pediu emprestado para copiar, acabou ficando sem. O Gil considerou que tinha dado para ele de presente para não ficar muito bravo, e eu não tinha muito o que fazer, porque eu já tinha errado, né? Mas o Gil é irmão, ele me perdoou por causa disso. Eu vou voltar a falar do Gil, porque ele tem uma influência muito grande, e tudo aquilo que eu aprendi, né? Não só como bombeiro. Então, nessa época que eu assumi a subseção de instrução, eu propus a gente fazer um manual à luz daquele manual. E havia um rapaz, um recruta, fazendo escola de soldado, que era fluente em inglês. Então, ele traduziu todos os capítulos, e aí a gente distribuiu um capítulo para cada unidade, nomeando um major, ou major ou tenente-coronel. Aí foi uma escolha meia pessoal, né? Se eu achava que o tenente-coronel era mais atuante, eu conversando com o então subcomandante da unidade, que era o coronel Assunção, né? Vamos escolher esse coronel ou esse major. Ali, meio de dupla, a gente escolheu o major, o tenente-coronel e 2 capitães da unidade para trabalhar e produzir isso. E aí, uma grande felicidade que a gente teve, né, foi ter a ideia de convidar o coronel Ayrton Santos Miranda para trabalhar nisso, para coordenar a produção desse manual, né? Porque conforme foram mudando os comandantes de bombeiro, o coronel Ayrton, que já estava na reserva, ele foi ficando. Então ele costurou e permitiu que o manual saísse lá na frente, porque esse manual demorou. Entre o início, que foram essas traduções, depois foram aplicadas nas unidades, as unidades criticaram, foram feitas exposições, até que no comando do coronel Sampaio ele correu muito esse manual, andou bastante, né? Mas até ele ficar pronto, ele demorou quase 10 anos, esse primeiro manual, né? E hoje em dia o pessoal nem tem noção de que ele tem como referência essa norma, que é a norma 1001. Isso também me deu muita bagagem. Em seguida, eu fui promovido a major e fui para a DAT, aí trabalhar diretamente com o Gil. O Gil era diretor de atividades técnicas e eu subdiretor, né? Aí a gente já se conhecia bastante, era amigo, e aí liberdade total para trabalhar, né? Era dar uma reta, a gente ia com tudo, e muito afinados, né? Porque a gente, além de trabalhar junto, dele ser meu chefe, da gente ser amigo, a gente rotineiramente saía na hora do almoço, almoçava e saía por aquele centro de São Paulo, que é um centro muito rico, né? Tem de tudo ali, né? Visitava sebo, tomava um cafezinho, e foi um período excepcional. Durante esse período aconteceu um trabalho que foi o mais intenso de toda a minha carreira do Corpo de Bombeiros, né? Que foi a participação na proposta de emancipação do Corpo de Bombeiros de 1989, na Constituinte Paulista, né? Um capitão que trabalhava conosco lá era muito amigo do então deputado Adilson Monteiro Alves, né? Que é pai do atual presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, ressaltando que eu sou palmeirense, né?
O Adilson mandou uma carta para esses correligionários, digamos assim, perguntando se eles tinham alguma ideia. E esse capitão falou, olha, que ideia que a gente pode ter? Eu falei, vamos fazer o bombeiro emancipado, né? Bombeiro é bombeiro, polícia é polícia. Uma coisa não tem a ver com outra. Vai lá falar com ele. Ele falou, marquei com ele quarta tarde, vou lá. Eu falei, vai lá que eu fico aqui. No fim eu tive um problema, acabei não ficando. Ele ligou para mim para acertar, eu não estava, depois ele me deu uma bronca. Falou, pô, meu, você furou, né? Eu tinha furado mesmo. Bom, aí o Adilson pediu que a gente fosse conversar com ele e nós fomos em 4 oficiais, né? Conversamos, expusemos o porquê o bombeiro tem que se emancipar, né? Ele tem que ser algo paralelo, né? Não inserido na polícia, né? No Brasil, São Paulo e Paraná, sendo que o Paraná é quadro à parte há dezena de anos, né? Aí ele topou, só que eu fiz um encaminhamento dos argumentos muito baseado na história, que é o que eu e o Gil tínhamos estudado. Aí ele chamou um jornalista que trabalhava com ele e falou, vai lá e fala o que você falou para mim para a gente fazer todo o encaminhamento baseado nisso aí. Eu falei, Jesus, dancei, né? Porque a hora que a turma lê o encaminhamento e identificar, né? Não que não pudesse ser o Gil também, mas eu sou mais falante, eu vivia falando nisso, né? Então o pessoal falou, bom, isso é coisa do Negrito. Aí ele fez esse encaminhamento e falou, vamos distribuir para as pessoas top, que tem que tomar conhecimento disso, não pela imprensa, mas tem que tomar conhecimento antecipado. Para onde vai isso? Ah, vai para o comandante-geral, secretário da Segurança, comandante do bombeiro, etc, etc. E eu estou lá quietinho. Aí, quando chegou para o comandante do Corpo de Bombeiros, isso entrava para a primeira sessão, o chefe da primeira sessão já desceu elogiando a minha mãe, né? Falou, cara, olha o que você arrumou, né? Falei, Jesus, e agora? Aí eu dei a sorte, entre aspas, de ser sorteado, entre aspas, para a primeira auditoria do Tribunal de Justiça Militar. Quer dizer, você sai de trabalhar no dia a dia e passa a ser por 3 meses juiz. Então eu fui para ser juiz do TJM na primeira auditoria, que era um juiz que tinha sido companheiro na academia. Ele era uma turma na minha frente, depois ele saiu para ser juiz. E por que esse período foi intenso? Porque, primeiro, a gente tinha medo das represárias, né? Era quase que matemático que fosse ocorrer represárias, né? Que não ocorreram. Mas, então, já buzinaram na orelha da minha esposa que eu ia ser transferido, de preferência, para Marabá, no Pará, né? Aí ela já ficou, bem, olha o que você arrumou, cara. A gente mora aqui, nosso filho estuda aqui, você trabalha ali. Já a encrenca, já começou com a dona encrenca. Aí tinha o trampo, então eu saía de casa de manhã, levava as crianças na escola, já ia para o bombeiro, passava lá pela manhã para não deixar o Gil na mão, né? À tarde ia para o tribunal, e quando dava umas 6 e pouco ia para a Assembleia. A Assembleia começa a trabalhar mais ou menos umas 6 horas da tarde. Então, a partir dessa hora, começava tudo aquilo, e até meia-noite burdoada, né? Então eu ia para casa, eu chegava em casa, o padrão era entre 1 e 2 horas, aí pulava de manhã para levar as crianças para a escola e começava no dia seguinte. E isso estresse, né? Isso estresse em cima. Conversava com um deputado, conversava com outro. Na realidade, o movimento de autonomia do Corpo de Bombeiros, ele envolveu mais ou menos uns 40 oficiais, né? Mas identificado de cara fui eu e um capitão, na época, o Birajara, e que nós estávamos no tribunal. Então dava a impressão de que quem estava fazendo tudo era aquele grupo pequeno, mas não era. Tinha um monte de gente, tinha tenente que conseguia voto de deputado, um capitão no interior. E eu tenho até um caderno até hoje que eu anotava quem o deputado fulano falou, foi Outrano, era uma espécie de caderno de balanço, né? Houve um dia, inclusive, Carneiro, para você ter uma ideia, que a gente saiu, tinha que compor uma cartilha, porque o pessoal não estava com discurso muito uníssono, né? O pessoal ia falar para o deputado, falar alguma coisa, o outro ia falar com o outro, então vamos fazer uma cartilha. E nós ficamos trabalhando, eu e então, o coronel Fábio da Cunha Caldeira, né? Nós ficamos trabalhando de madrugada, aí ele ia levar aquilo para um amigo que foi imprimir, e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu estacionei na garagem, minha esposa estava acendendo a luz para acordar as crianças
para levar para a escola, né? Para elas irem levantarem, tomar café. Então eu tive que entrar, tomei um banho, troquei de roupa, peguei as crianças e fui para a escola. Quer dizer, foi um período, foram 3 meses de sufoco. Vantagem disso tudo, resultado, né? A proposta acabou vencendo na comissão de sistematização, que é a comissão mais importante que depois vai para a votação em plenário. Se ela não fosse, se não fosse vencedora na comissão de sistematização, ela tinha morrido. Como ela ficou com chance de ir para plenário, com vitória, com a polícia jogando forte contra, a polícia tomou o plenário, quer dizer, tomou o plenário, o pessoal ficou por lá, forçou, cada deputado tinha um policial conhecido falando para votar contra. Bom, então essa vitória na comissão de sistematização deu força para a proposta de autonomia. Mas o Adilson, a liderança sempre foi do Adilson, né? Mas quando a gente quiser fazer qualquer coisa no parlamento, a liderança tem que ser do deputado. Você não conduz o deputado. E o Adilson conduziu com brilhantismo. Ele sabia o que fazer, ele falava ali, com fulano conversa sobre esse tema, com ciclano aquele outro tema, fulano é ligado a isso, é ligado a aquilo. Ele falou, olha, nós não vamos ganhar em plenário, né? Porque a polícia tem muita força e ela decidiu entrar contra. Só se o governador entrasse a nosso favor, ele não vai entrar. O governador e o secretário da Segurança, o governador era o Quercia, o secretário Fleury, eles ficaram neutros. Eles falaram, vocês não façam nenhuma besteira, para não tomar uma piabada, né? Mas nós não podemos entrar na jogada, vamos deixar o parlamento decidir, vocês param. Então ele falou, o que interessa para a gente? Interessa um acordo. Vamos tentar um acordo? Vamos tentar. O que é importante? Então nós fechamos 4 pontos como importantes. Primeiro, que existisse um quadro de pessoal à parte. E esse quadro está na Constituição. Quer dizer, ele não foi cumprido, mas ele está na Constituição desde 1989. Segundo, que existisse um Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergência como lei complementar. Também está na Constituição. Mas ele só foi sair em 2015. E outras 2 coisas que não estavam na Constituição. Nós pedimos que o bombeiro fosse transformado em unidade orçamentária, isto é, que o dinheiro que viesse para o bombeiro não pudesse ser movimentado para outra coisa que não fosse bombeiro, e que fosse construída uma escola, porque nós tínhamos perdido aquela escola no Barro Branco. Só que para construir a escola, a unidade orçamentária tinha que vir antes, porque o dinheiro que viesse para a escola tinha que realmente ficar para a escola. Ok? Então, essa unidade orçamentária foi votada ainda naquela legislatura e o bombeiro se transformou em unidade orçamentária. Quer dizer, o dinheiro que vem para o bombeiro é dinheiro que vem para o bombeiro. Na história da unidade orçamentária Polícia Militar, muito dinheiro pedido para o bombeiro não era destinado ao bombeiro. Quer dizer, existia qualquer aperto, esse dinheiro que antigamente era unidade de despesa, hoje é unidade gestora de recursos, né? O dinheiro que era justificado com uma unidade gestora de recursos ia para outra, que era da polícia. Então, a partir da criação da unidade orçamentária do bombeiro, que é de 1989, o início de 1990, o dinheiro não ficou imobilizado. E aí se partiu para a escola, né? Quer dizer, foi o passo inicial para a escola de bombeiros, né? Não quer dizer que foi esse movimento que construiu a escola. A escola teve trabalho de muita gente, né? Mas ali se começou a falar, não, vamos escolher o terreno, porque agora tem uma linha aqui que é a escola de bombeiro, e a escola de bombeiro é que vai fazer isso andar. Então, essa experiência dentro do parlamento, para mim foi uma experiência muito rica, porque a gente não tem ideia, a gente só colhe pela imprensa o que acontece não estou nem dizendo em escala federal, né, que é Câmara e Senado. Na Assembleia Legislativa, você não sabe o que acontece na Assembleia Legislativa, né? Você tinha nessa fase de constituinte, deputado trabalhando 18, 20 horas por dia. O próprio Adilson, né? Muitas noites ele dormiu 2, 3 horas, não só por causa do problema do bombeiro, né? Mas trabalhando em outras coisas. A gente não tem essas notícias. Você não sabe o que o deputado faz, você não sabe como é que ele anda, né? Agora, com as redes sociais, a gente até sabe um pouquinho mais, né? Mas esse período foi um período muito intenso, muito estressante, muito desgastante, né? Mas que me deu um aprendizado enorme, né? Bom, e a fase de diretoria de atividades técnicas também foi de muito aprendizado, porque o Gil é muito curioso, e ele tinha a bagagem do estágio dele na Alemanha.
Então, ele pegando os textos do Bill Malhotra, que ele falou na live dele, né, que foi o nosso grande guru, que fez um texto, deixou livros com a gente, ele chamava o pessoal e fazia, e perguntava, e dava informações. Na chefia dele, a gente conseguiu montar um primeiro seminário interno na área de atividades técnicas para oficiais e sargentos. Então, foi o primeiro e único, né, infelizmente, que ele foi realizado no auditório da Secretaria da Fazenda. Então, com cada oficial discorrendo sobre uma medida de proteção contra incêndio, mesmo aquelas que ainda não eram exigidas, né? Teve quem falou sobre controle de fumaça, sobre material de acabamento, um monte de coisa que depois foi ser implantada a partir de 2001. Então, essa fase, a fase de oitavo, né, CIB, e essa fase de DAT, foi uma fase que me deram muitos ensinamentos técnicos, né? E meu contato com o Gil, ele não me trouxe só ensinamentos técnicos, né? Porque, como ele era muito curioso, e gosta de aprender, cada vez que ele pegava um livro interessante, né, mesmo livros sobre espiritualidade, sobre psicologia, ele achava interessante, ele me trazia o livro. Né? E como eu também sou curioso, eu lia. Então, houve um complemento, não só técnico, né, como também um complemento pessoal, de ganho pessoal, por coisas que ele sempre me trouxe. Quer dizer, ele me puxou tecnicamente e me puxou também no lado pessoal, né? O último livro que eu li, que me marcou bastante, né? Ele me deu um livro chamado Homo Deus, do escritor israelense Yuval Harari. Esse livro está aí na ponta dos mais vendidos. Mas o livro principal do Harari é chamado Sapiens. Então, como ele me deu o Homo Deus, eu dei uma lida no Homo Deus e fiquei sabendo do Sapiens. Aí eu peguei o Sapiens, foi tão interessante para mim que eu li 2 vezes, né? Então, é um trânsito. Está acabando o tempo, Carneiro? Você está olhando o relógio ou não? Estou controlando o tempo aqui, mas dá em mais uns 5 minutos. 5 minutos. Bom, então, porque a gente tem que terminar antes, senão o Instagram derruba. Então, essa fase de idade foi uma outra fase excelente. E depois eu voltei para ser chefe de terceira, aí com a bagagem que eu tinha de terceira de oitava e passagem pela terceira, e passei sob comando e comando do 4º GB, aí uma fase muito mais tranquila. Um comandante de posto de bombeiro no interior, ele tem muito mais trabalho, responsabilidade, ele tem muito mais atividades que um comandante de GB, que um comandante de sub-GB na capital. Porque o interior, especialmente o destacado, né, tudo é responsabilidade dele, né, e ensina muito. Quem comandou o posto de bombeiro do interior aprende muito, muito. Então, a minha fase de 4º CB, eu digo que foi uma fase extremamente tranquila, tanto de subcomandante como de comandante. Já de comandante da capital é mais complicado, porque você tem que estar toda hora dando informações. Eu tinha que chegar 8 horas no Cobom para saber se tinha tido algum problema para já passar para o subcomandante, comandante. O subcomandante era o Gil novamente, muito fácil, né? Amigo, muito fácil de trabalhar. Então, basicamente no bombeiro, eu vivi todas essas... tanto pesquisa de história, como pesquisa de álcool, como tentativa de emancipação, foram coisas muito importantes. Né? E quando eu saí, o mesmo Gil me convidou para trabalhar nesse GSI, que tinha sido criado pelo professor Alfredo Del Carlo, existe até hoje. Né? E lá eu olhava do lado assim, eu e o Gil Coronel, um cara doutor, outro doutor, eu falei, como é que faz para ser isso daí, né? Aí o Alfredo falou, você vai fazer umas disciplinas aí você presta uns examezinhos, né? E eu fui, quer dizer, ele me orientou no mestrado, depois eu entrei no doutorado, que é outra conversa, né? Só não desisti no doutorado porque o meu orientador era um outro professor, me acolheu sem me conhecer, me levou para a casa dele, eu fiquei envergonhado de desistir, porque quase me deixou louco o que é fazer um doutorado acadêmico numa universidade que você não cursou a universidade, né? Porque eu não sou arquiteto. Então, para fazer um doutorado lá na área de arquitetura, eu aprendi muito, fiz muitas disciplinas, li muito, porque então eu não ia sair na outra ponta, né? O que eu acho que eu poderia deixar como recado, né, para ver como as coisas nem sempre funcionam bem no serviço público. Né? Eu desenvolvi toda a minha carreira no Corpo de Bombeiros. Eu acho que deveria ser assim com todo mundo, para bem do cidadão. Porque você formar uma pessoa com polícia e depois reformar para ser bombeiro não tem cabimento. E isso hoje no Brasil só acontece em São Paulo.
Isso não está sendo feito, apesar de constar na Constituição. Quer dizer, você tem uma determinação constitucional em São Paulo para que o bombeiro se organize em quadro de pessoal próprio. Foi tentado um pouquinho não, foi tentado no início com o Coronel Assunção, quando ele foi comandante-geral, e depois com o Coronel Carlos Alberto de Camargo, também foi mexido para pegar esse sentido. Os outros comandantes gerais nada fizeram para isso. Né? E tolhem isso com prejuízo do cidadão, o que é muito ruim. Okay? O bombeiro hoje espalhou. Né? Eu falar que eu comandei um posto, eu cheguei a ter 112 homens no posto. Né? Se eu falar que você tem 112 homens hoje, um subgrupamento às vezes não tem 112 homens. Né? Então ele espalhou. Isso é bom para pequena, para emergência não muito grande, que você chega com pouca gente e resolve. Se a emergência crescer um pouquinho, não só você não resolve, né, como você faz com que as pessoas que chegam na frente corram risco. Porque se você penetrar numa edificação com uma linha, sem ter ninguém para te proteger caso dê uma zebra contigo, né, você está correndo risco. Né? O padrão de segurança dos americanos é para cada 2 que entram, você tem que ter 2 fora. Você não pode largar teu companheiro sozinho. Né? Então, espalhar teve esse problema. E não tem como você crescer efetivo, né? Porque há um limite de gastos da lei de responsabilidade fiscal que o Estado não pode gastar mais que certo percentual com folha de pessoal. Então nós temos que arrumar caminhos, mas temos que começar gastando menos para ter pessoas bem formadas. E gastar menos é estabelecer, no mínimo, um quadro de bombeiros. O correto é fazer o bombeiro emancipado, como é em todos menos. E o Paraná está caminhando, apesar do quadro, eles estão caminhando para a emancipação, porque só o quadro não é suficiente para você ter um bom desempenho profissional, ou melhor desempenho profissional, digamos assim. Porque falei o tempo todo, hein, Carneiro? Deixei alguns segundinhos. Então, Coronel, foi uma aula, pô, um prazer enorme, que está acabando o nosso tempo mesmo. Quero dizer para o senhor o seguinte, nós vamos continuar esse bate-papo ao vivo e a cores aí, porque o Água ele costuma fazer o almoço, né? Toda segunda, quarta do mês é o almoço do Água. E, ó, a caneca está esperando o senhor lá, essa caneca aqui. O Edson mandou avisar que vai ser o senhor. O próximo almoço que o senhor participar, a caneca está lá esperando, viu, Coronel? Só que agora nós estamos aí com a pandemia, vamos ter que esperar um pouco. Né? Coronel, agradeço de coração a participação do senhor aí, nosso tempo já está acabando. Carneiro, eu é que agradeço. Para mim é um prazer, né? A gente tem, se for papear, papeia há muito tempo, né? Mas eu não acho que eu tenho tanta coisa para transmitir, a não ser informações sobre o que ocorreu. Né? Tecnicamente, o papo seria outro. Ok? Mas muito obrigado. Obrigado. Um abraço no Edson, o pessoal antigo que eu estou vendo que está, olha, o Josefino, o Daniel, ele é. Um abração. O Daniel era meu comandante, comandante de prontidão em São Bernardo, me deu alguns toques fundamentais para que eu não cometesse erro. Todos eles, né? Eu não citei as pessoas que trabalharam comigo, mas eu devo muito, muito, muito aos auxiliares, especialmente aos sargentos com quem eu trabalhei. Né? Eu lembro, outro dia eu estava comentando com a esposa um toque que o Daniel me deu em São Bernardo do Campo a respeito de uma visita e que eu não tinha aquela percepção. Ele, como mais vivido, me deu um toque, eu falei, caramba, vai dar zebra. E iria dar zebra. Né? Então, obrigado. Em nome do Daniel, eu agradeço todos esses que me ensinaram, os sargentos de salvamento, com quem eu aprendi bastante, porque a minha formação em salvamento tinha sido muito deficiente. Né? E agradeço mais uma vez a você a oportunidade de eu estar falando para a moçada que eu tive o prazer de trabalhar. Obrigado, Coronel. Obrigado. Nós aqui, oficiais de praça aqui dos veteranos do 8º GB, agradeço de coração. O senhor realmente é um ícone aqui no 8º GB, como o Coronel Gil também, e muitos outros. É um prazer enorme. Espero poder contá-lo com o senhor no próximo almoço, viu? Um grande abraço. Bom, gente, obrigado. Bom, estamos se despedindo aqui. Obrigado, gente, por ter participado aí. Nós conversamos com o Coronel Walter Negrisolo. Quero agradecer aqui, gente, ao pessoal que acompanha aqui, ó, João Nascimento, um abraço. O Edson Gerdão, Catingue, estou lendo aqui, viu, gente? O Edson 5455, o José Luiz da Silva, o Edilene Carimbé, a
Deixa eu ver aqui, tô olhando de longe aqui. Rosimar, próxima vez eu trago mais perto, viu, gente? O Mini Sing Sing. Tô lendo os endereços, viu, gente? Luan de Durazo, Jolenino Daniel, o Daniel aí, o Afonso Gil, o Coronel Afonso Gil, o Geraldo Silva, um abraço. O Erasmo Bombeiro, Sapatores, o J. Binho, o A Santos, o Leandro, um abraço pro Leandro aí, Presanata, o Leite, Claudinho, o Tavolaro, um abraço, Tavolaro, Fernanda Pinheiros, arquiteta, Rodrigo Silva, Tenente Mansura, Forigato, Veragazzi, Giovanni e Otenes. Gente, siga a gente aí nas nossas lives aí, o nosso endereço segue a gente aí no Instagram, no Facebook e no YouTube. Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser, se cuida e tenha fé em Deus. Não vamos desanimar. Um abraço, até a próxima.